Começando. Vamos lá? Então, boa noite. Essa é a primeira live do Diálogo e Ação Petista. E hoje a gente tem o Paulo Zocchi, presidente do Sindicato dos Jornalistas, que vai entrevistar o Marcos Sokol, que é da Executiva Nacional do PT e do Comitê Nacional do DAP. A gente vai ter como discussão base a conjuntura nacional e internacional, e como o próprio nosso card já diz, né, falando um pouco sobre Bolsonaro é o vírus, falar um pouco sobre a pandemia, e sintam-se à vontade em perguntar, e vamos começar? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Jussara, eu sou membro do Diretório Zonal de Perdizes e também sou da coordenação do DAP municipal. Boa noite, Sokol, obrigada. Boa noite, Paulo Zocchi. E vamos começar a nossa live? Vamos lá, boa noite, Jussara, boa noite, Sokol. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo aqui, conversando a respeito da situação mundial e da situação nacional. Acho que esse momento que a gente enfrenta, um momento de crise profundo, de pandemia, é também, né, um momento de reflexão, de discussão, de diálogo, de aprendizado. Então, estamos aqui para entrevistar hoje o Sokol. E eu queria começar falando o seguinte: eu acho que assim, a gente está numa crise muito grande, muito forte, as pessoas estão vivendo isso assim, intensamente, né, sofrendo um impacto brutal. E, eventualmente, às vezes a gente perde a noção de que a gente está dentro de um mundo e que, na verdade, a crise tem uma dimensão mundial, né? O Sokol, por uma sorte nossa aqui, ele também é membro do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos. Então, também pertence a um quadro que discute com organizações e militantes de outros países. Então, acho que era uma oportunidade de começar por aí, então, a nossa conversa. Então, Sokol, boa noite. Eu queria que você começasse falando um pouco de como você vê essa crise no âmbito mundial, e a partir daí, em seguida, a gente chega ao Brasil, vamos dizer assim. Bom, boa noite, Paulo Zocchi, boa noite, Jussara, boa noite a todos que estão, todos e todas que estão nos vendo. Vamos tirar o máximo proveito comum dessa live. Imagino que em um certo momento vai ter perguntas. Estou dizendo isso para conhecer as regras do jogo, depois você diz para o resto do pessoal. Eu vou responder diretamente a questão, começando por invertê-la. Eu acho que é uma pedagogia aqui para surpreender. A média das pessoas esclarecidas no Brasil estão revoltadas com o governo Bolsonaro, em particular nesse momento de pandemia. E há uma tendência a considerar que ele faz a coisa errada, ao contrário do mundo que faz a coisa certa. Em parte é um sentimento normal de revolta, de ódio, justificado, né? Um ódio que não obstante, não deve nos cegar. Por isso que é oportuna a pergunta. E aí eu entro, então, na resposta. Na realidade, nós estamos vendo a forma brasileira, que tem sua especificidade, tem que ser estudada a sério, né? Porque é o país, a sociedade que nós vivemos. Mas não é mais do que a forma brasileira de um processo global, por usar a palavra, né, de destruição. Morreram já mais de 200 mil pessoas. Tem dezenas, provavelmente mais de 100 milhões de desempregados de 3 meses para cá. Isso é, classicamente, a destruição da principal força produtiva, que é o homem. Então, esse fenômeno da pandemia vai ter um impacto muito profundo e muito duradouro. Não é um acidente, como uma destruição de valor provocada por uma oscilação na bolsa, que já gera consequências. Porque é a destruição de vidas, numa escala enorme. Por isso que muitas pessoas, também por isso, procede aquilo que alguns dizem de forma, talvez contra-objetiva, ao falar de guerra. Porque as guerras são, no sistema imperialista, uma forma, né, importante de destruir força produtiva
Nesse caso, nos trata de uma crise cíclica, para usar uma expressão que você chamaria familiarizada. Se trata de um sistema incapaz de proteger a humanidade. Então, isso que avulta, que aparece com o capitalismo é cruel e perverso. Nos países capitalistas desenvolvidos e nos países menos desenvolvidos e mais atrasados no processo capitalista. Na verdade, é o capitalismo que está mostrando o que significa, de maneira dramática, o prolongamento da sua existência, a sua sobrevivência, o custo que ela traz. Eu quero examinar dois aspectos parciais disso. Um é que as cidades mais aparelhadas do mundo mostraram que não tinham a mínima condição, não tinham as condições necessárias, para não dizer mínimas, para enfrentar uma pandemia previsível. Já houve outras, e os meios científicos tinham um consenso que um momento ia vir. Sim. E veio, e o desastre vem pelo fato não de que o acidente começou em tal lugar, veio por tal porta, não. O desastre é porque não tem meios para enfrentá-lo, não ciência, é meios físicos. Uma explicação boa eu vi dada por um médico norte-americano, que comparava a gestão hospitalar das últimas décadas com a gestão dos assentos de avião. Leitos hospitalares, assento de avião. Avião vazio é prejuízo, então você faz tudo para encher o avião. Muda a rota, muda os aeroportos, né? E vai reduzindo a oferta, vai concentrando, aumentando a pressão sobre os trabalhadores do setor. A gestão dos hospitais, tanto públicos quanto privados, mesmo os públicos, passou a ser feita com essa perspectiva. A da rentabilização, o do lucro. Público ou privado, o público não é exatamente um lucro, mas é a rentabilização, entre aspas, do investimento. Isso se agravou depois da crise de 2018, quando o tipo de solução que foi dada levou a um endividamento gigantesco dos estados e, para pagar a dívida, um corte brutal de gastos em saúde, educação e outros aspectos. Da saúde nós estamos vendo agora a situação a que ele levou. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria tocar é o do aumento da opressão imperialista. A gente tem uma tendência a olhar a árvore e não ver a floresta. Então, aparecem notícias assim, mas são dispersas. É preciso se dar conta. Há um movimento global muito importante de fuga de capitais, desde antes da crise da pandemia. E mesmo antes do desmoronamento do mercado do petróleo, que é um caso clássico aqui de anarquia do mercado. E esse movimento de fuga de capitais, em geral para os Estados Unidos, já vinha de antes, tirou em março mais de 80 bilhões dos mercados ditos emergentes, e já tinha levado em março, não por causa da pandemia, mas por causa da fuga de capitais, a quase 100 países a recorrerem ao FMI. E agora, se vocês devem possivelmente ter visto nos últimos dias, o FMI e o Banco Mundial, eles estão pedindo uma flexibilização na cobrança das dívidas, porque elas são impagáveis, sempre foram, mas o serviço dela, o juros, se torna impossível nessa situação, começando pelos países mais débeis, que não tem de onde tirar. Isso atinge no Brasil. Então, porque deixa eu aí fazer uma questão, porque, claro, então tem uma fuga de capitais gigantesca e uma pressão grande. Você diria, você não acha que isso aí faz com que vamos dizer assim, a pandemia, essa destruição da saúde é um fenômeno mundial? Esse é um ponto, acho que é importante de insistir. E eu falo isso, assim, eu sou um jornalista que faço uma publicação para jovens universitários. Eu estava lendo aqui uma matéria de 10 anos atrás, que eu tinha editado, 10 anos atrás, falando do H1N1. Foi pandemia também, mas de menores proporções. E falando, bom, ninguém sabe qual é a gravidade da próxima, mas é certo que ela vai vir. Então, isso aí era uma informação científica do ensino secundário, né?
Ou seja, é uma coisa sabida, embora Verdade. as pessoas sintam impacto. Então, não é um fenômeno mundial esse da saúde sendo destruído, assim, destruída de maneira global? Com certeza, é um fenômeno global, como expliquei, pelo aspecto da gestão de rentabilidade e pelo aspecto, que veio depois da crise de 2008, particularmente, de corte das despesas públicas para fazer face ao endividamento do Estado. Atingiu as previdências pelo mundo, atingiu a educação e atingiu brutalmente a saúde, como se vê agora. Vamos fazer uma pergunta assim bem honesta. Qual é o sistema econômico capaz de manter uma massa gigantesca de capitais imobilizada na forma de leitos de avião, de cadeiras de avião, de assentos de avião, esperando a demanda? Não é o capitalismo, que quebra a companhia que fizer isso. Aplicamos a mesma pergunta à rede hospitalar. Qual é o sistema capaz de manter uma massa de leitos, UTIs, respiradores, um estoque formidável de máscaras, uma capacidade produtiva de testes para o momento em que um vírus novo aparecesse? Não é o sistema capitalista, nem as companhias farmacêuticas, e nem mesmo a saúde dos países ditos de primeiro mundo, a começar dos Estados Unidos, que, aliás, é o foco da crise hoje. Claro. Né? E em Nova York, não em outro lugar. Verdade que dentro de Nova York os dados mostram que atinge bem mais negros e latinos. Claro. O dobro. Claro. Né? Que é quem não tem acesso à assistência médica, né? Que é quem não tem acesso à assistência assim, de maneira mais direta. Nos Estados Unidos, inclusive, não tem plano de saúde público, né? Sim. Mas em Nova York tem, para quem conhece, uns dispositivos de emergência, mas que são completamente insuficientes porque se sabia de algum modo que uma hora ia chegar. Mas ainda falando o Paulo estava falando, eu não quero aqui entrar em teorias conspiratórias, tem várias. Daqui um dia nós vamos saber qual era a boa, se é que tem. Mas, por exemplo, é fato que um estudo da OMS, em setembro do ano passado, previa, na lógica, uma nova pandemia nessa área de doenças respiratórias, porque é aí que elas se propagam. Teve H1N1 que ele falou e teve outras antes. E não quero ser pessimista nem deprimir ninguém, mas haverão outras, de outros vírus, que é um problema de mutação que os cientistas acompanham. O problema é preparar o sistema de saúde para proteger a humanidade. Mas o capitalismo não protege a humanidade. O capitalismo, nós estamos vendo agora, mal protege a burguesia, no sentido da vida dos burgueses. Vários vão morrer. Mas o sistema da acumulação privada, esse vai sobreviver à crise de algum modo. Por si mesmo, ele não vai acabar. Mas deixa eu ainda fazer uma pergunta, então, no âmbito internacional. Por outro lado, a gente também vê, diante dessa crise, fenômenos de resistência pelo mundo. Claro. Então, queria que você falasse um pouco... assim, porque no Brasil, nesse momento, nós estamos sob um ataque assim, muito forte. E muitas vezes é no local de trabalho que o trabalhador está resistindo, como a gente está vendo, mas vamos entrar nisso. Mas a nível mundial, o que você pode falar para a gente? Eu tenho exemplos de vida, assim, não de teoria, porque, como o Paulo falou, participo de uma organização internacional, vou a eventos com uma certa regularidade, e tive, entre aspas, o privilégio de ver eclodir o efeito na Europa 2 meses antes dele chegar no Brasil, já numa forma de problema de saúde pública. E os governos mentem. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Mentem. Eu não sei, fazendo um link, eu vi aqui no Brasil uma dita especialista na Globo News falando sobre o Brasil que não precisava de máscara. Porque um jornalista curioso falou para ela, é estranho, porque as imagens que a gente vê lá do Oriente, né, Singapura, Coreia, além da China, que já está num estado mais avançado, todo mundo de máscara. Aqui não vai... Ela praticamente falou que era um hábito oriental andar de máscara. Porque lá já teve outras pandemias, o pessoal só como é tudo disciplinado, se acostuma a pôr. Um negócio... O pessoal é mascarado. Né? É um absurdo. Além de ser uma coisa meio, vamos dizer, imbecil, preconceituosa em relação aos povos do Oriente, a histórica nesse sentido, que eles põem máscara porque eles tiveram várias epidemias e perceberam a importância disso. O que a OMS não queria, a OMS
era recomendar o mundo que fosse, porque não tinha capacidade produtiva, eles sabem disso, sem reconverter a indústria do mundo. Sim. Um país como o Brasil, nesse ponto, é um escândalo das máscaras, porque o Brasil tem um parque de indústria têxtil enorme, em escala mundial, enorme. Uhum. O tamanho do país, vamos assim dizer, o mercado do país. Então ele poderia facilmente reconvertido, ter produzido com antecedência as máscaras necessárias e exportar, aliás, se fosse o caso, em benefício das divisas. Mas, então, os governos mentem. Eles diziam que não precisava de máscara na França e na Espanha. Eles diziam que as indústrias poderiam funcionar desde que as famílias tirassem os filhos da escola. Eles inventaram protocolos, ditos protocolos industriais. E a questão da Lombardia, que é a mais conhecida, não é a única, mas possivelmente seja a mais dramática. Não acredite em mim, acredite no prefeito de Milão, que veio a público pedir desculpa. Né? Por quê? Porque os empresários lançaram lá uma campanha que não podia parar. E o governo do Estado, sob proteção, e o governo federal da Itália, chamado Partido Democrático, contemporizou e não entrou na briga. Então, o Bolsonaro tem as suas idiosincrasias, evidentemente é um caso de irresponsabilidade num grau, mas não é um problema brasileiro, nem piniquim. Socorro. É um caso extremo de um problema global. E eu não falei da fuga de capitais, que eu falo em seguida, mas diga, Jussara. Socorro. Eu queria avisar vocês, falar o seguinte, que a nossa live está com 110 pessoas, e tem uma pergunta aqui do Yuri. Ele está perguntando o seguinte: Bolsonaro está queimando as reservas do governo Lula e Dilma? Olha, isso me permite retomar a questão do fuga de capitais, que eu acho muito importante. A Argentina, nosso vizinho, suspendeu 3 anos o pagamento da dívida e o mercado não aceitou. Eu não sei qual é o resultado dessa contenda. Eu dei o exemplo da Argentina, que era um país do G20, e não é um dos países ditos mais pobres cuja flexibilização de pagamentos o FMI até recomenda, que isso é um raciocínio de banco. Como o banco não pode receber de todo mundo, o que ele fala? Ele chega para os devedores mais frágeis e fala: vocês adiam. Para quê? Para pôr o garrote nos devedores maiores, que é o caso da Argentina, em termos relativos. Bom, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil, não é o momento aqui, hoje a gente teria que entrar numa exposição maior, mas o Brasil é um país que hoje não tem a sua dívida na forma dos anos 70, 80, porque ela foi internalizada, se transformando numa dívida interna, gigantesca, por outro lado, ao mesmo tempo em que, para atrair os capitais, então, que vieram aqui, compraram títulos e estocaram a dívida interna, o Brasil acumulou, para cima disso, reservas importantes. Chegaram a 370 bilhões de dólares de reserva. Esse dinheiro é um dinheiro que não é ouro, vamos dizer assim, trancado debaixo do Palácio do Planalto, como a gente tem ideia de reservas do Tesouro. Né? São títulos, em geral, em dólar, e que poderiam, em algum momento, num movimento de fuga de capitais, ou porque o governo precisa deles para conter a cotação do dólar no mercado brasileiro, o câmbio. Então, eles poderiam, em algum momento, se derreter. Então, o Brasil precisaria, essa opinião que o PT manifestou, não agora, no ano retrasado, na campanha eleitoral de 2018, quando propôs um plano de obras e de emergência, ele propôs, naquele momento, lançar mão de uma parte das reservas. O PT não ganhou as eleições, como você sabe, esse plano foi arquivado, e o Brasil continuou com a política atual, com as reservas ali funcionando como uma espécie de caução, vamos assim falar, do endividamento que existe. Muito bem. Agora que nós entramos numa situação excepcional, onde é preciso mobilizar recursos de emergência, tem que pegar o dinheiro onde ele está. O mais fácil de pegar, e mais justificável, de um certo modo, são essas reservas. Mais fácil porque não depende de emenda constitucional, seria uma medida de governo. Claro que esse governo não vai tomar, mas não deixa de ser uma exigência necessária. Verbas de emergência do SUS, de onde vai tirar?
Tem o imposto sobre heranças, alguns falam a verdade, mas isso precisa ser primeiro aprovado no Congresso com uma emenda constitucional, daí precisa entrar em vigor no ano seguinte para poder ser aplicado depois que entrar no ano outro. Enquanto que as reservas em dólar estão aí. O problema é que mexer nas reservas em dólar, o mercado não quer. O mercado quer que elas fiquem aí disponíveis como garantia e podendo ser retiradas, ou sendo utilizadas como estão sendo aí, entro na resposta à pergunta do Yuri, desculpe se eu dei uma volta, Yuri, utilizadas para sustentar o real. Eu falei 370 bilhões, a última estimativa que elas chegaram, elas já estariam em 340. E consta que na semana passada, quarta, quinta e sexta, antes da demissão, não por causa da demissão do Moro na sexta, quarta, quinta e sexta, o governo brasileiro queimou 7 bilhões de dólares das reservas para sustentar a cotação do dólar. E mesmo assim o dólar continua subindo. Está perto de 6 já, não sei, hoje eu não vi o mercado como estava, mas ele continua nessa tendência. E aproveito para dizer, o real é a moeda no mundo, porque esse fenômeno é mundial, da fuga de capitais, mas o real é no mundo a moeda que mais caiu. Não a única, várias caíram bastante, mas a que mais caiu foi o Brasil. Não porque a crise econômica interna seja necessariamente maior que a de outros países, mas porque nós temos um governo que é uma garantia suplementar de confusão e de desconfiança. Além de que é que você tem um montante de capitais internacionais aplicados importante. Então, o mercado mundial está olhando o que se passa aqui, mais às vezes do que países com menos escala, vamos assim dizer. Agora, do ponto de vista da população brasileira, daí essa crise chega e nós temos o governo Bolsonaro. Quer dizer, e a maneira pela qual o governo se comporta, ela já vai gerando uma revolta, uma indignação cada vez maior. A gente assiste, né, nas últimas semanas, a crise do governo se aprofundar de uma maneira assim intensa, né? E culminando com a queda do Moro. Mas como você vê o governo Bolsonaro inserido nessa situação hoje, nessa crise? De novo, um flashback para responder uma pergunta que o Paulo fez e que eu deixei. É verdade que nós temos um governo aqui mais odiado do que a média no mundo. Né? Tanto que as pessoas saem na janela não é para aplaudir a saúde, é para gritar contra o presidente. Isso não aconteceu em outros países, até onde eu sei, dessa forma. Mas houve, essa foi a pergunta do Paulo, um conjunto de ações de resistência, principalmente do setor saúde, não apenas, vários setores da indústria, ou não essencial, questionando por que ela estava aberta, ou essenciais, exigindo garantias extras de saúde, condições de trabalho, afastamento e tudo mais, que foram desmascarando pouco a pouco as mentiras oficiais, que o sistema de saúde estava preparado, que não precisava de máscara, que bebê. Então, essa resistência a casos e... Agora, não houve nenhuma greve geral, porque a situação é ultra defensiva. Ao contrário, teve países que estavam à beira de uma explosão de tipo revolucionário mesmo, Chile, Argélia, para dar 2 exemplos, que as mobilizações entraram num certo compasso, porque o risco de sair na rua e de se encontrar é enorme. Então, isso aí vai ter que ser engolido. Mas, ao mesmo tempo, há uma radicalização no nível da consciência. Uma raiva dos povos. Uma revolta latente. E para não dar um exemplo longínquo, eu cito o diretor do Itaú, o Cândido Bracher, que publicou um artigo de opinião que passou meio desapercebido. Não é normal eles fazerem artigo de opinião. Não é um polemista, é um dono de banco. No Estadão, sexta-feira, passou desapercebido que foi o dia que caiu o Moro. Então estava tudo com foco em outro lugar. Ele, Cândido Bracher, faz um apelo à elite, dizendo que ela vai ser julgada. Ele começa fazendo uma ironia que nessa crise nós não temos um Churchill para nos liderar. Bom, é o mínimo que se pode falar do candidato a Duce que está em Brasília, né? Duce de Mussolini, né? O candidato preferiria um Churchill. Ele faz uma ironia. É verdade que não temos um Churchill para nos conduzir. Mas aí ele faz um apelo à elite, e ele fala elite, que ainda assim nós vamos ser julgados. E há um risco de corrosão do tecido social. Qual a linguagem do banqueiro numa página de opinião, num grande jornal? O que ele está falando? Ele está falando que aqui vai ter, pode ter, ele teme que tenha uma revolução.
Daí ele fala que nós vamos tomar cuidado com o tipo de exposição brutal da crueldade e da desigualdade do sistema. A palavra que domina essa frase é a primeira, medo da exposição. O que é a exposição? Aí eu vou falar, todo mundo aqui vê televisão, a gente em casa preso acaba vendo mais noticiário do que via antigamente. Eu notei uma estrutura quase fixa, que o Jornal Nacional manteve, ontem mudou um pouco, durante 10 dias ou 2 semanas praticamente, que era a exposição, como a realidade era apresentada. Começava com o horror, os cemitérios, os hospitais, as famílias chorando, o horror. Aí depois tinha uma outra matéria sobre o governo, mais ou menos crítica, às vezes neutra. O PT, claro, nunca aparecia. E concluía com uma série que eles inauguraram de filântropos beneméritos privados. O primeiro foi o Banco Itaú, que teria, né, que doou 1 bilhão para uma instituição, tipo uma fundação, que é dele mesmo, mas para a saúde. 1 bilhão para o Itaú, vamos combinar, é café pequeno. Café pequeno, claro. Café pequeno. Claro. Mas doou, não é? E aí o Jornal Nacional todo dia põe outro doador. Então é o desfile da elite preocupada com o sofrimento. Então é uma exposição calibrada. Não por acaso começou com o Itaú. Então há uma preocupação na elite, que sente, talvez melhor do que nós aqui, isolados fragmentariamente, o estado de ânimo de revolta latente das pessoas que não têm um programa acabado na cabeça, não vamos ser ingênuos nesse ponto, mas que alguma hora isso vai explodir, tanto nos países centrais, isso existe, como à medida que os corpos começam a se empilhar, as pessoas começam a se perguntar e as verdades começam a aparecer. Por exemplo, acho que todos ouviram falar daquele horror, a barbárie em Guayaquil. Sim, no Equador. Os corpos se acumulando, né? Uhum. Na rua. Sim. Né? Veio a público que no ano passado, explicação dos administradores, olha gente, no ano passado para pagar a dívida a gente foi obrigado a cortar, não sei se 2.000 ou 3.500 médicos da cidade, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes, então é muita gente. Então o sistema de saúde de Guayaquil estava desmantelado quando veio essa onda. Manaus, que nós estamos vendo agora aqui no Brasil, espero que não venha a ter cadáveres na rua, mas já chegou a superlotação, os hospitais estão colapsados, os cemitérios já não estão dando conta. Manaus veio a público a informação. Aliás, teve manifestação dos enfermeiros, praça pública ontem, em Manaus. É o tipo de manifestação que teve em países da Europa quando a crise chegou nesse ponto. É importante observar. Mas eu ia dizer, veio a público a informação de que no ano passado, além dos governos anteriores, mas especificamente no ano passado, por conta da dívida interna do Estado com a União, eles fizeram um ajuste lá na área da saúde, congelando os salários, e, se eu não me engano, 700 médicos foram embora do Estado, procurar trabalho em outro lugar, porque o salário lá estava reduzido e não estava valendo a pena trabalhar no Estado. Não, mas então, você veja que... Pois não. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui próximo, eu moro na Lapa, e tem o Hospital Sorocabana aqui. Ah, exato. E ele ocupa uma quadra inteira. Ele simplesmente foi desmontado. Quer dizer, está lá um hospital, mas não tem mais médico, não tem mais nada. Ele parou de atender. E daí os caras começam a montar hospital de campanha no Pacaembu. Quando tem hospitais montados que eles foram destruindo ao longo do tempo, né? Então é uma política, assim, de Estado isso daí, né? Não é um acaso. O governador da Bahia, do PT, que a gente pode discutir sobre outros pontos de vista, tomou, nesse particular, uma medida correta, que foi procurar reativar, não sei se já está funcionando plenamente, mas estava caminhando para funcionar, um hospital que também estava fechado, chamado Hospital Espanhol. Qual é a diferença de você fazer um hospital de campanha? Ninguém vai ser contra, mas qual é a diferença de fazer um hospital de campanha para reativar um hospital que está fechado? É que você vai reabrir uma unidade pública que tem um custo permanente a longo prazo. O acampamento, depois acabou a epidemia, você fecha, embrulha e leva embora. E voltamos para onde estava. E o discurso dos nossos, entre aspas, keynesianos, que está aparecendo um monte de gente aí preocupada com gasto social, o discurso deles é: agora não tem jeito, tem que gastar alguma coisa, mas depois nós vamos fazer o ajuste. Nós estamos pensando em mudar de sistema. Eles estão sendo obrigados a recuar. Aliás, me permite um exemplo, tem a ver com essa questão, entre aspas, econômica. Até os militares, sob pressão, vieram ali em forma pública anunciar
um plano de obras públicas, chamado Pro Brasil, que não disseram de onde ia sair o dinheiro. Falaram em 30 bilhões, o que é pífio, para reanimar a economia. Não é 30 bilhões para fabricar máscara, é 30 bilhões para reanimar a economia passada a pandemia. Esse é o objetivo. É pouco. Não, é muito pouco. Pois não? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Deixa eu só completar a frase. Tá. Vieram a público com a história do plano de obras públicas e não disseram de onde havia o dinheiro, porque teriam que pôr a mão no dinheiro onde ele está, a começar das reservas, como eu já mencionei. Muita gente saiu falando de Plano Marshall. Vocês devem ter ouvido, talvez, na imprensa. Plano Marshall, vamos combinar, gente. Plano Marshall, ao final da Segunda Guerra, foi uma decisão política, não econômica, do imperialismo triunfante na guerra, o imperialismo norte-americano, e que resolveu pôr a mão no bolso, não para doar, mas para aplicar a longo prazo, em vista da revolução na Europa. Vários países, inclusive Grécia, Itália e mesmo a França, uma greve geral, a iminência da revolução estava dada. Em alguns países teve movimento de tipo revolucionário no Ocidente. Eu não estou falando ali apenas, que também é importante que aconteceu, os levantes no leste, mas mesmo na Europa Ocidental. Então, em vista de evitar a revolução, eles gastaram dinheiro e facilitaram aos PS e aos PCs, isso é muito polêmico, mas é a minha opinião, um trabalho de acomodação em vista de alguma melhoria, que depois alguém vai chamar de Estado do Bem-Estar Social, que acabou. Teve um momento, durou 10 anos, repercutiu mais 20 e acabou. Uhum. Agora, aqui hoje no Brasil, ou em alguma outra parte do mundo, vão tirar quem vai tirar dinheiro do bolso para por onde? Quem? O Trump? O Trump está pirateando os respiradores que passam pelo território norte-americano, está pilhando as máscaras que ele pode, porque ele está em guerra. Então, nós vamos ter que nos defender por nós mesmos, então eu tenho que buscar a riqueza onde ela está, uma parte está na reserva e outra nas grandes fortunas, que nós vamos oportunamente, os grandes proprietários, revisar essa riqueza em benefício do povo brasileiro. Dá um mínimo de garantia para o povo brasileiro. Então, Jussara. Socorro, a pergunta do Oswaldo Martinez era exatamente onde que eu ia perguntar para você. Ele pergunta assim, como será o desenho mundial pós-pandemia? Eu quero falar uma coisa que eu li, lógico, aqui ninguém tem uma bola de cristal, tal, mas assim, de uma coisa que você falou agora. Você falou assim, o governo Bolsonaro, ele é odiado em nível mundial. As pessoas estão saindo nas janelas, né, para xingar, para pedir que ele saia, tal. Eu li que a Universidade de Harvard diz que a gente vai ter uma quarentena intermitente até 2022, que por algum acaso eu tive que me reconstruir depois. Falei, não, 2022? Eu vou ficar louca, não é possível uma coisa dessa. Mas o nosso modo de vida, segundo um estudo de Harvard, o nosso modo de vida vai ser diferente. Pelo que eu entendi lá, o nosso modo de trabalhar, de consumir, de se relacionar. Aí eu pensei, é tudo que a direita mais quer. A gente não poder sair na rua, a gente não vai poder se manifestar, não vai ter comício, não vai ter manifestação, não vai ter... Se a gente vai ter uma quarentena intermitente, aí ele perguntou como vai ser o mundo pós-pandemia, eu não estou respondendo. Eu não sei se você leu sobre isso, mas é algo que me assusta muito, porque se o cara é odiado, eu falei, como é que as pessoas que odeiam presas em casa vão ficar numa situação dessa? De qualquer forma, o poder tem que se legitimar. Ele não pode durar eternamente. Mas para responder a tua pergunta de como vai ser o mundo, tem vários estudos a esse respeito, eu sou muito humilde, não sei. Não sei se alguém sabe. Depois que as coisas acontecerem, quem sabe alguém seja destacado como quem fez uma aproximação. Né? Agora, que já havia uma tendência à desregulamentação, à uberização da economia, como se diz, já vinha. Então, os entregadores hoje estão ocupando, né, esses que trabalham em plataformas, ocupando no sistema da economia um lugar relativamente maior do que ocupavam antes.
Então é só o desenvolvimento de uma tendência anterior. O home office já era uma pressão muito grande, não para facilitar a vida da pessoa, porque vocês devem estar percebendo que está trabalhando em casa, está trabalhando mais em casa do que trabalhava no escritório, porque é uma coisa mais delimitada. Além dos problemas domésticos que cria. O problema da substituição do papel moeda, que prende consequência, não tem tempo para estender aqui, já era uma tendência anterior que agora está aumentando, porque você em casa não paga a conta no restaurante nem com cartão de crédito, né? Você praticamente é condenado a fazer pedidos. Quem tem cartão de crédito, quem não tem, a Caixa acabou de arrumar uma forma de bancarização selvagem para o cara receber R$600. Esse cara vai ficar com uma conta bancária, ele vai ser na frente. Bom, vai ter uma série de modificações. Eu não saberia dizer com o mundo o que vai ser. Eu acho que o principal é saber qual vai ser a força social emergente. É isso aí. Se a resistência e o desmascaramento e o fazer aparecer a verdade depende dos trabalhadores de saúde, como eu vi na Europa acontecer e como eu estou vendo começar a ser aqui, não só eles, vamos transformar os trabalhadores da saúde na vanguarda do proletariado, no sentido clássico da palavra. Foi a circunstância que os levou a um lugar. Mas, ao serem trabalhadores, eles, na sua luta pela vida e pela função que eles desenvolvem, acabam antecipando e prefigurando os elementos de uma sociedade de outro tipo, onde a riqueza disponível é utilizada em benefício do coletivo, da preservação da espécie. Parece uma coisa simples, mas o capitalismo não preserva a humanidade. Deixa eu enfiar. Essa é uma coisa... E o Bolsonaro, ao contrário, foi várias pessoas falarem em eugenia, darwinismo social, ou seja, aquela coisa da morte. Né? Ele parece uma seita de seguidores de algum satã, né? Não é isso. É o bonapartismo. Se eu tiver tempo, eu volto. É uma coisa assim de que o indivíduo quer se impor sobre tudo, sobre todas as instituições, redesenhá-las à sua imagem. Ah, mas isso não vai durar historicamente. Tá, nunca durou. Mas durante o tempo que vige, os empresários proprietários fazem bons negócios, enquanto eles puderem. Foi assim no fascismo, que é uma forma de bonapartismo, foi assim no bonapartismo clássico, do século XIX na França, e, de alguma maneira, está sendo, com as medidas radicais que estão sendo tomadas. Os trabalhadores nas empresas, vocês aqui estão me ouvindo, vários devem ter contato, se não são eles mesmos, trabalhadores em empresas, porque no serviço público a onda está chegando ainda, não desmoronou tudo, que possivelmente desmorone, mas nas empresas privadas, os trabalhadores, em muitos casos, estão aceitando coisas que eles nunca imaginariam aceitar. Há dirigentes sindicais fazendo propostas, não o safado pelego, dirigentes sindicais, sim, medianos, cônscios um pouco da sua função, mais ou menos combativos e tal, que estão se vendo em uma situação muito difícil. Mas não quer dizer que estejam aderindo necessariamente nem os trabalhadores, nem os sindicalistas a um modelo de sociedade baseada no não direito, na uberização, no trabalho sem nenhuma regulamentação. Não quer dizer. Eles estão simplesmente esperando, acumulando energia e condições para dar o troco. Acabei. Deixa eu fazer só uma consideração sobre isso, e daí já faço uma próxima pergunta, mas tem um fenômeno importante agora de resistência até mesmo por local de trabalho, porque tem um aspecto que Até mesmo não, sobretudo, pela forma... do local de trabalho. Mas eu digo isso o seguinte, porque nós estamos numa situação que, nesse momento de pandemia, as empresas, os empresários estão com a faca e o queijo na mão. Quer dizer, foi aprovado já a reforma trabalhista, levava para o terreno individual a questão da negociação coletiva. Daí a MP permite reduzir salário por acordo individual, ou seja, pela imposição do patrão diretamente sobre o funcionário. Uhum. E isso daí é notoriamente, explicitamente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal vai lá e chancela a medida. Então, você está numa situação, uma empresa grande vai lá e propõe reduzir o salário a 25% por acordo individual. É uma situação de resistência extremamente difícil, porque cada trabalhador está recebendo propostas individualmente. E ainda assim, sindicatos, eu falo também pelo meu sindicato, consegue levar uma luta coletiva e consegue construir o sindicato resistindo e defendendo direitos na situação extrema. Então, eu acho que um pouco dessa situação mesmo numa situação de recuo, você conseguir organizar uma força própria num terreno sindical, um terreno de classe.
Mas daí, assim, como a gente já tem 45 minutos de entrevista, acho que é importante a gente avançar para um ponto que todo mundo quer ouvir, que é o seguinte: você é um membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, quero que você avalie um pouco como está sendo, nesse momento de governo Bolsonaro, de crise profunda, né, 1 ano e tanto já de governo, como você enxerga a atuação do PT nesse contexto de combate, de conflito, de confronto com esse governo. Ok, mesmo tendo pouco tempo, eu quero, aqui não é pela pessoa do Paulo, mas cumprimentar o sindicato, os jornalistas, pelo trabalho que eu estou informado, excelente que foi feito de assembleias para decidir. Porque Sim. Tem muito sindicato, ou muito sindicalista, melhor dizendo, acompanhando a boiada, não esboçando para a categoria as condições de ela se manifestar numa relação de forças que, o Paulo tem razão, é muito difícil. Mas a menos que você possa se manifestar, e às vezes, muitas vezes, as ações sindicais determinantes para que a trabalhadora agregada possa vocalizar uma vontade, porque fragmentado ele está sempre mais fraco, né? Então, deixando esse registro, eu fiz uma referência, né? O governo quer se impor sobre tudo e sobre todos. A direção do PT recusou, há 6 meses atrás, não foi só os dirigentes, né? Foi a maioria do Congresso naquele momento, adotar a linha pelo fim do governo Bolsonaro. E nós entramos num processo que veio vindo de lá para cá, em parte pelo verão, em parte pela aprovação da reforma da Previdência, meio de baixa do movimento social. E a pandemia caiu aqui num momento, globalmente falando, desfavorável. E hoje a situação não é que seja favorável, mas ela é cambiante. De um mês para cá você sente esses conflitos localizados de um lado, sem grande bandeira política, certo? Mas é o começo da acumulação de energia imprescindível, e uma crise enorme por cima. Essa crise enorme por cima tem a ver com o fato que o Bolsonaro decidiu usar a pandemia para avançar o plano que ele já tinha, aquela escalada autoritária de tipo bonapartista. Outros governos na Europa, alguns até na América Latina, mas principalmente na Europa, lançaram mão de outro tipo de recurso, que é a chamada União Nacional. Temos um inimigo invisível, precisamos estar todos juntos, os trabalhadores precisam suspender as suas demandas, os lares têm que se acostumar com uma situação com menos disponibilidade de comida, de recursos, de serviços, porque nós temos que concentrar tudo na derrota do vírus, do coronavírus, né? É como se fosse uma guerra contra um país vizinho, né? O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro e outros governos, do Trump, para dar um exemplo, entraram numa linha de jogar com a crise. No caso do Trump tem uma eleição, no caso do Brasil não tem, mas ele joga com a crise, se choca com a oposição, não tem como, na política assim, de união, no sentido clássico, e como a estrutura política do Brasil é parecida nesse caso, se choca com os governadores. No Brasil, de uma maneira absurda, brutal, que permite ao Dória aparecer o que ele não é, o líder civil do povo que está sendo prejudicado pelo governo federal, quando ele é unicarne com o cara. Mas o cara brigou com ele. Mais importante, então, agora eu vou entrar no imediato, depois de demitir o ministro da Saúde no meio da pandemia, que não era um ministro tão importante, é um surfista que pegou a onda da pandemia e ficou conhecido. Né? Ninguém sabia quem era, o Mandetta. Não é o caso do Moro. O cara era o representante dos planos de saúde, isso que ele era. Mas não era um cara conhecido, que eu quero dizer, era um político de província. Tinha sido secretário de saúde, mas não era um cara... Ficou importante, popular, graças à pandemia. Como outros governos do mundo também estão ganhando espaço até. Caía na televisão todo dia, não falava, não fazia porra nenhuma, não deu os recursos que ele prometeu para os estados que o PT governa, conforme aí eu posso falar o depoimento dos nossos companheiros governadores. Não é só o Dória que não recebeu, ninguém recebeu porra nenhuma. Ele ficava fazendo discurso na TV, enrolando o povo. Ficou conhecido, parecia um cara que queria... Bom, agora o Moro não é um surfista da última onda. O Moro é um cara que está 10 anos trabalhando regular e sistematicamente contra o PT e o Lula e para destruir a economia nacional, como ele destruiu a grande construção civil, praticamente, como ele quase fechou a indústria construção naval e como ele provocou um rombo gigantesco na Petrobras, para dar 3 exemplos. O Moro é sabido,
hoje é sabido, hoje não, já há 2 anos é sabido, é a conexão no Brasil do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, como chama, que é, portanto, um braço do aparelho de Estado imperialista. Antigamente, o imperialismo fazia manifestar pela CIA, que é um órgão do Departamento de Estado. Como o mundo muda, hoje um papel importante é o Departamento de Justiça e o FBI, na verdade, que a gente viu frequentemente citado nos assuntos ao redor dos escândalos Odebrecht e outros, que foram utilizados, inclusive, em outros países. Bem, mas o que eu queria dizer aqui, o choque com o Moro não é só um problema de ego, não é só uma questão de proteção dos filhos, ou de possível candidatura do Moro em 22. Isso existe. O companheiro Luiz Eduardo estava dizendo, eu usei a expressão assim mais briga de quadrilha, o Luiz Eduardo usou uma expressão jurídica mais adaptada, que é, como é que é? Torpeza bilateral. Torpeza bilateral é quando 2 bandidos brigam. O caso jurídico aí é torpeza bilateral. Então, tem esse aspecto, claro que tem, mas tem mais coisa em jogo. O Trump não decidiu derrubar o Bolsonaro, nem o Moro, mas o Moro desencostou e está em um choque aí. O Procurador-Geral da República tomou uma iniciativa. Ela pode levar um grande acordão? Pode, mas pode que não. Pode levar um grande acordão porque ele pede ao STF que se pronuncie sobre as acusações do Moro, então o Bolsonaro tem que dar explicações, caso não, calúnia, o Moro passaria por calúnia. Me explicou uma advogada que isso é assim mesmo, não é uma manobra. Mas lá na frente pode dar dentro do terreno. Então aí eu vou para uma questão muito importante. O PT adotou a bandeira da luta pelo fim do governo Bolsonaro, há 10 dias atrás, é muito bom. Integrou o Fora Bolsonaro acreditado nas janelas. A CUT já tinha feito isso. Mas isso aí não é garantia de nada, gente. Falo isso como quem defendia essas coisas há mais tempo. Não é garantia de nada. Tem uma discussão aí de PEC, de eleição, ou se é possível antecipar, se não é, se é o impeachment, se... Posso até voltar se tiver interesse nisso, mas eu quero ficar no essencial. O povo não está na rua. E o povo não vai para as ruas nas próximas semanas, nós sabemos disso. Então, uma solução de curtíssimo prazo, que é o que é necessário, esse é o drama. Ela vai ser feita, no atual cenário, entre as elites. Então, o patronato, que está preocupado com que a elite vai ser julgada, o que ele vai fazer? Ele vai considerar que é melhor deixar o Bolsonaro, porque senão a coisa arrisca desandar? Ele vai mexer em algum momento para o Mourão, com tudo que custe troca de tiro para tirar o Bolsonaro? Ele vai achar que, bom, talvez seja melhor uma eleição para legitimar alguém, porque esse Mourão aí não tem base nenhuma? Não sei. Não acho que hoje essa seja a carta principal. Só quero chamar a atenção que a tirada do Moro não é um ministro qualquer. Tanto que os outros, que eram quaisquer, todos saíram com o rabo das pernas. Ele não, ele saiu atirando. Então é mais significativo, saiu acusando. Claro. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu já passei dos 60, eu já vi muito ministro sair de governo atirando, mas eu nunca vi alguém sair atirando tanto, mesmo em outras paragens. Então tem um aspecto de ruptura na coalizão institucional que levou essa turma ao governo, na profundidade, não na pessoa. Ué, como o povo não vai sair na rua, a coisa vai se resolver nos 2 palcos que existem, o STF e o Congresso. Nesses palcos, nós não somos nem coadjuvante. O PT é o maior partido no Congresso, ok, mas como vocês viram pelos resultados todos, nem com todos os aliados reais ou imagináveis, ele faz nem o terço para impedir uma PEC. Isso essencialmente não mudou. Tanto que as medidas provisórias, essas que o Paulo fez referência, as consequências dramáticas para os trabalhadores, estão aí em vigor. A ajuda aos estados e municípios até hoje não saiu. Nem o tal do orçamento de guerra foi aprovado. E o país está ladeira abaixo. Então, o que eu quero dizer? Eu não sou otimista. Claro que a situação é melhor hoje que há um mês atrás, desse ponto de vista, na política. O governo está mais isolado, mais fraco na política. O PT melhorou um pouco a sua apresentação, as suas bandeiras. Então a situação hoje é melhor que um mês atrás, mas eu não quero ser otimista mais do que o necessário, gente. Porque como o povo não está na rua e não vai poder sair à rua, vai ser entre as elites que nesta etapa
Se a coisa for resolvida no curtíssimo prazo, se ela se alongar, contraditoriamente a gente ganha. Alongar, quer dizer, não é anos, que isso aí não tem condição. Mas semanas ou meses, a gente ganha, na verdade, mais possibilidades. Então, até lá. Bom, amanhã tem reunião do Diretório Nacional do PT. Não sei se eu falo agora ou deixa eu repetir alguma pergunta e depois volto a isso. O Sara ainda quer chutar a bola, vamos lá. Quero, então, eu queria falar para você assim, você falou, o PT melhorou um pouco as suas bandeiras, e aí eu te pergunto, qual é o papel do DAP nesse contexto? Melhorou as bandeiras, e eu queria saber qual que é o papel do DAP nesse contexto. Só queria abrir um parênteses. Você deu os parabéns para o Sindicato dos Jornalistas, e o Paulo Zocchi, antes de começar essa live, falou das assembleias que ele tem realizado e que não são poucas. E eu acho que não pode esquecer também do Sindicep, que é assim, primordial, o papel deles, assim, me deixa muito, até emocionada. Os companheiros João, o Lima, que tem estado na rua, né? E aqui tem um rapaz do Sindsaúde, parece que o HC tinha proibido usar máscara, e eles tiveram... Proibido, e eles tiveram, ele está falando aqui, o nome dele é Han Mende, Hospital das Clínicas em São Paulo, a partir de uma denúncia de um funcionário terceirizado que estava proibido de usar máscaras, foi feita uma articulação junto com o Sindsaúde e conquistamos que os trabalhadores passassem a usar máscaras. Então, parabéns ao Sindsaúde também, né, que não deve estar sendo fácil a situação. E aí eu volto para a pergunta. Papel do DAP nessa melhora do PT, que por algum acaso você disse que você não está lá muito contente, porém, é melhor do que... Eu não, contente eu estou. Melhor melhorar que piorar. Mas, e olha que, às vezes eu temo, que eu não quero ser mais otimista que o necessário para o público que está me ouvindo, entende? Eu não queria que as pessoas achassem que uma palavra de ordem magicamente vai... Se o povo não está na rua, gente, esse é o problema. E a atuação do PT nas bancadas, nos governos estaduais, os diretórios, e aí eu já chego no DAP, ele muitas vezes está em contradição com o enfrentamento do governo. Por exemplo, o problema da solidariedade, vou dar um exemplo que eu sei que é polêmico, vou entrar nessa discussão. No primeiro momento, o PT falou, não é hora de falar do governo, não é hora de falar de política, é hora de salvar a vida do povo. Como se fosse possível salvar a vida do povo com o governo. Ninguém achava, honestamente, que era possível. Mas não podemos nos isolar, vocês conhecem esse raciocínio. Isso é muito negativo. Porque alguns ficam que nem louco catando mantimento para fazer cesta básica, que é o papel do Estado, rigorosamente. Claro que ninguém pode ser contra que as pessoas, vendo, né, a porta do lado de casa, a situação, se mobilizem para ajudar a salvar uma vida numa situação dramática. Mas o que vai resolver a parada não é a quantidade de cesta básica que o sujeito vai ser capaz de reunir. Vai resolver a parada é a capacidade de encostar o governo na parede e trocá-lo por um que esteja preocupado com o povo, né? Com as transformações sociais que vão acompanhar. Isso não estava acontecendo, não estava sendo favorecido. Agora eu acho mais possível a gente avançar nessa direção. O Comitê Nacional do BAP, então, respondendo diretamente, se reuniu anteontem. Hoje nós publicamos, mandei por e-mail, pus no grupo DAP Nacional, não sei se está no grupo de São Paulo, senão eu copio quando acabar aqui, uma reflexão sobre a conjuntura, com a base da qual a gente quis, na reunião que tivemos domingo, motivar uma generalização das reuniões de grupos de base, que já tinha a rigor começado há umas 2, 3 semanas atrás, mas não cobria o país, né? E agora nós achamos que é possível. Aliás, aqui falo para o pessoal da capital que eu fiquei impressionado positivamente num tipo de debate que a gente fez, acho que há 2 semanas, um depoimento de 3 grupos diferentes e que tinham convocado uma reunião e veio gente que não tinha vindo antes, que havia interesse de pessoas que não eram orgânicas, vamos dizer assim, do DAP, e nós estamos oferecendo um quadro de discussão. Nós não estamos naquela ilusão de que o problema é a eleição, que no fundo de tudo vai ser a eleição municipal, que ninguém sabe se vai ser, que certamente vai ser adiada por um período, e que de toda maneira o povo quer hoje saber da vida dele, como é que ela pode melhorar nessa situação dramática, né? Então, o que nós submetemos à discussão do DAP? É o mesmo, concentradamente, o mesmo que nós vamos levar na reunião do diretório amanhã.
diretor nacional do PT, que saiu amanhã de manhã, possivelmente o dia todo. É uma análise da conjuntura, com alguns elementos que eu pontuei aqui, e nessa questão da crise política, da saída para ela, nós consideramos na reunião de domingo que, à medida que a questão do impeachment começa a ganhar um desenho no horizonte, pode nem, inclusive, ser aprovada. Mas hoje é uma coisa, diferente de um mês atrás, uma coisa que se discute. Não é pelo número de processos inscritos e nem porque ele tenha cometido crime de responsabilidade, agora sim. Não, cometeu desde antes. Mas a ruptura, primeiro com o Mandetta, em termos de opinião pública, e sobretudo do Moro, deixa o cenário mais móvel. Não acabou o governo, como alguém disse antes, nem acabou agora. Mas isso aí começa a aparecer no cenário. E quem que vai governar? Como é que... Aí nós achamos que é necessário que nós retomemos, nós do DAP, a discussão sobre as reformas estruturais necessárias. Desde de pegar as reservas até tocar na questão dos militares, na reforma militar, na reforma do judiciário, na reforma da mídia. Que, aliás, você vê a mídia, ela parece que manipulando mais hoje do que antes. A hora a gente vê a Globo falando mal do governo, a gente bate palma. Mas se vocês olharem que o que estão fazendo, antes era promover o Dória, depois promover o Moro, e o PT é como se não existisse. Tem um grau de manipulação, de acordo com o objetivo dela, enorme. Né? Mas retomando o fio condutor, essas reformas não vão ser feitas por esse governo e nem por esse Congresso. Nós já sabíamos disso. Não mudou com a pandemia. Eu quero chamar a atenção, não mudou com a pandemia. Tem petista que ficou muito impressionado com R$600. Foi votado. Porque o Bolsonaro propôs 200, aí foi para 600, foi a nossa luta. É verdade. Mas quem vai ficar em casa com R$600, gente? Claro. Isso é solução para quem? Claro. Então, não é uma conquista. Claro, é melhor ter do que não ter, mas em si mesmo, não é uma conquista. Claro, é totalmente... Mas tinha petista que falava, eu via nas reuniões, parecia que ele estava quase governando. Via Rodrigo Maia, via o Congresso, aprovamos isso, e vai ter estado e município, e acabou o neoliberalismo, e vamos que vamos. É um negócio... Por isso que eu fiz questão de demarcar o plano de obras do general, como ele chama? Braga Neto. Braga Neto. Porque é conversa fiada, não tem conteúdo. Mas já tinha gente que falou, opa, peraí, os militares desenvolvimentistas, porra nenhuma. Então, para falar aqui, essas reformas são mais urgentes hoje do que há 6 meses atrás, mesmo se tem na frente o problema da pandemia, mas elas revelaram que esse intolerável desse sistema, a desigualdade, como os ricos sobrevivem, né? A imprensa está mostrando. O índice é maior no Morumbi, mas os mortos são maiores na Brasilândia. Porque ali o pessoal é gente fina, né? Tem acesso a outra coisa. Então, a contaminação muito maior, até porque começou antes, né? Via internacional, viagens, essa coisa. Mas as mortes é ali. Então, isso não pode continuar. Isso é uma luz para a sociedade de consciência sobre o que é prioritário. Quem vai fazer a balança virar? Quem vai tirar o dinheiro que hoje vai para a medicina privada, inclusive público, para pôr verba pública apenas para a saúde pública? Quem? Isso é a tarefa de uma Assembleia Constituinte. Para uma revisão do Estado brasileiro dentro de seus fundamentos. Então nós achamos, é isso que o DAP levanta lá, que essa discussão voltou. Ela nunca saiu. Lembro que isso foi aprovado no Congresso do PT. Nunca foi, vamos dizer, transformado em matéria, mesmo num discurso de propaganda, mas já foi aprovado no Congresso do PT de novembro. Agora, novembro desse ano. Então, a gente tem respaldo, assim, no sentido regimental, né, da palavra, mas, sobretudo, nós temos uma convicção de que não tem outra saída para o tamanho do buraco em que o país se encontra. Que não foi criado pela pandemia, foi revelado pela pandemia. Por exemplo, a pandemia me fez saber, o que eu não sabia, que o Hospital Emílio Ribas, que é referência nas questões epidemiológicas, né? Falo os números de memória, mas não, a grandeza é essa, que chegou a ter 140 leitos, estava com apenas 30 funcionando. Por quê? Porque o ajuste fiscal do seu Dória aqui no Estado atrasou anos uma reforma que está se fazendo. A pasta de tartaruga. O Emílio Ribas. Então, que é doenças infecciosas, né? Que é a referência nessa... Então, termino aqui para arredondar. Nós não vamos ter uma nova vida
no dia que a pandemia acabar. Claro. Mas nós estamos acumulando elementos de consciência e, às vezes, em situações assim, negativas, trágicas, a consciência avança mais, até porque a pessoa é obrigada a pensar na vida. E se nós do DAP, e o PT no sentido mais amplo, conseguir se manter como alternativa, não é que o poder vai cair no colo, não vai, porque a elite e o imperialismo vão cuidar de desviá-lo. Mas pode jogar um papel, nós podemos em particular, que é o que me suscitou aqui a pergunta, um papel muito maior do que quem jogou há um ano, apontando as coisas que tem que ser apontadas. A outra coisa que eu queria dizer, porque eu acho que se aproxima aqui, Sim. é o contencioso do 1º de maio. Eu não podia terminar essa live sem falar desse problema. É um puta problema. Então vamos lá, 1º de maio. Eu falei que a situação estava melhor, mas não queria ser mais otimista que o necessário. O que aconteceu? Aconteceu, nesse caso, corre pela CUT, mas como a gente sabe, são vasos comunicantes CUT e PT, né? Claro. Vocês viram na imprensa, primeiro na Folha, depois no Estado, aqui em São Paulo, que iriam ser convidados para o palanque virtual do 1º de maio, o Maia, o Fernando Henrique Cardoso, o Dória e o Witzel, entre outros. Convidados, não quer dizer que já estejam, mas foram convidados. E não tinha nenhuma decisão, nenhum mandato específico, nesse caso, na CUT para dar esse passo. Claro. E foi aquele fato consumado pela imprensa. Aí que aquela situação não podemos desautorizar nossos dirigentes, a situação difícil, mas teve uma mini rebelião interna. Eu não sou a pessoa mais qualificada para falar disso, que eu não estou falando aqui de segunda mão, mas é correto as informações que eu vou dar. 30 dirigentes assinaram um pedido, 30 de 50 da executiva, assinaram um pedido de reunião extraordinária, que já é em si um questionamento do anúncio. Essa reunião foi na segunda-feira. Nessa reunião, houve um questionamento em profundidade dessa proposta, e o estado atual, não vou entrar nos detalhes, o estado atual é que quinta-feira haverá uma nova reunião da CUT, que vai, em último momento, fazer eu não sei o quê. Pelo momento, a CUT decidiu lá, uma situação nervosa, cabo de guerra lá, interno, né? Tirar uma nota onde ela diz quem que ela convidou. E vai preparar uma, que é o Lula e a Dilma, se eu não estou enganado, ou o Lula e o Haddad, não estou bem certo agora. E, nesse sentido, vai desautorizar implicitamente os convites que outras centrais teriam feito. Nós sabemos que isso aí, na verdade, foi consertado. Óbvio que foi. Mas, formalmente, deve ter sido uma outra central que tem relações com o Witzel que o iria convidar, porque não tem como. Ou mesmo Dória, ou Fernando Henrique, e assim por diante, ou Maia. Né? Então, eu não sei se o Paulinho da Força vai, ele mesmo está mais Bolsonaro hoje que há um ano atrás. Não sei se ele vai levando o Maia a tiracolo, para dar um exemplo. Como disse uma companheira hoje na reunião do Comitê Lula Livre, que não é de estrutura de partido, quando alguém explicou a estrutura do 1º de maio, falou, pô, mas o Lula vai ter 2 minutos igual aos outros? Então eu termino com isso. Nós estamos num momento excepcional. Não é hora do Lula falar 2 minutos. Não é hora dele entrar no palanque com esses caras em fim de carreira aí, tentando se escorar no PT. De carreira talvez seja um exagero, mas não são para nada nossos interlocutores. Witzel, Dória, Fernando Henrique. Fernando Henrique é fim de carreira, sim. E o Maia. Nós podemos votar coisa junto no Congresso, nós podemos coincidir em alguma coisa, eventualmente, mas no palanque do 1º de maio, desculpa, que é o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Não tem que confundir ninguém colocando eles lá. Não tem que fazer lá. Você pode admitir algum setor que não é exatamente proletário, mas não esses caras aí, pelo amor de Deus. Tanto que no passado não era com eles os atos do 1º de maio. Bom, Socorro. O Maia no palanque. Estou acabando. Então, a última coisa que eu vou dizer para terminar é que o DAP vai se engajar nesse 1º de maio, que vai ser virtual pelas redes. Esperamos ainda que o Lula decida
sim, por uma proposta que está em curso de fazer um pronunciamento à nação, independente desses 2 minutos aí, que isso aí não é pronunciamento nenhum. E vai ter um janelaço, né? Na panela com as panelas fazer barulho e gritar a palavra de ordem, que vocês já sabem. Até lá o DAP vai ter um cardzinho, deve sair na quinta-feira um cardzinho, mas fica aqui como um convite aos que estão nos ouvindo e aos grupos de DAP que puderem ser contatados a aguardar as instruções de detalhe. O mês de maio está organizado das 11h30 às 15h30 oficialmente. Qual é a hora? Melhor, a gente vai estudar isso. Tem a ver com quem vai falar, quando vai falar. Ou para vaiar o Maia, ou, sobretudo, o principal, espero, aplaudir o pronunciamento do Lula na nação. Então, queria falar para vocês, nós tivemos 170 companheiros acompanhando a nossa live, foi muito bom. Queria agradecer você, Sokol, por ter abrilhantado ainda mais o nosso DAP. Dizer que o DAP também está organizando uma próxima live falando sobre saúde pública e a Covid-19. Tem uma outra live também com o Manuel, que também é do DAP e é dirigente do Sindicep, falando da situação dos sepultadores, que é uma situação... Muito oportuna essa daí, eu tenho que dar ibope na internacional, que ele já é visto em chinês e em inglês. É mesmo. E... queria agradecer... Explica a brincadeira, que talvez todo mundo não saiba, que teve entrevistas com os dirigentes do Sindicep, o Manuel em particular eu vi, na televisão chinesa, na BBC, sim, que é um reconhecimento da luta importante, não é, firula? Muito importante. E dizer que nossa live foi um sucesso, muito obrigada, e espero contar com vocês mais vezes. Só queria... Obrigado a vocês pela oportunidade de sentir o clima. Sokol, você conclui, deixa eu só falar uma coisa, ó. Queria agradecer a oportunidade, dizer que achei um debate importante, ele tem que prosseguir, né? Esse é o momento de debater e de, como o Sokol falou, ampliar a consciência de todo mundo sobre a situação que a gente vive. Queria dizer para vocês, então, reforçando aqui um recado que passou aqui na nossa tela, que amanhã vai haver 10 horas da manhã na frente do Hospital do Tatuapé, um ato conjunto entre Sindicep e Sindicato de Jornalistas. Por quê? Porque tinha havido denúncias de falta de EPI para os profissionais da saúde no Hospital do Tatuapé. O sindicato tinha encampado essa luta. Houve matérias jornalísticas do SBT e da Globo cobrindo esses eventos a partir de filmagens dentro do hospital. E o hospital, em vez de reagir dotando os trabalhadores de EPIs e protegendo a saúde de todo mundo, ele começou uma caça às bruxas. Do ponto de vista dos jornalistas, na verdade, uma tentativa de censura e de impedir que a população saiba o que acontece. Então, a gente se soma ao Sindicep, faz esse ato amanhã, 10 horas da manhã. É um ato, quer dizer, na verdade, 2, 3 dirigentes ali na frente falando, e a coisa vai ser transmitida. Evidentemente, não tem aglomeração e mantém-se o isolamento social. E, com isso, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Achei o debate ótimo e achei que são questões da vida política que a gente tem que continuar refletindo e aprofundando. É isso aí, obrigado, pessoal. Sokol. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado pelo calor humano e o questionamento, senão a gente fica em 4 paredes. Aqui é mais amplo. É difícil. Tchau, tchau. Tchau.